Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Mariana, tenho 26 anos de idade e vou contar para vocês como está sendo a minha vida depois que eu descobri, na verdade, descobri minha placenta prévia. Tudo começou na minha primeira gestação, tive uma gestação bem difícil, tive descolamento de 6 semanas até umas 12 semanas, tive que ficar de repouso, era muito sangue. Graças a Deus, minha filha, consegui manter ela viva, ela sobreviveu, já tá enorme, tem 2 anos de idade. É muito difícil o repouso, né? Que a gente tem que fazer, às vezes a gente tá muito enjoada. E ficar deitado, enjoado é muito complicado, muito difícil. Mas eu passei por essa fase, graças a Deus. Não me traumatizou o suficiente para me fazer não querer ter outro filho. Na verdade, era meu sonho que minha filha tivesse uma companheira, porque eu tive a minha irmã, que foi minha companheira, e quando eu era criança, a gente é quase da mesma idade. E eu sou muito feliz por minha mãe ter me dado a oportunidade de ter uma irmã. E não uma não, que eu tenho sete irmãos. Minha mãe bem animada. E enfim, com todo o sofrimento que eu tive no começo da primeira gestação, eu decidi fazer uma cesariana porque eu imaginei que fosse menos sofrimento, que fosse ser mais fácil. Quando a gente é mãe de primeira viagem, a gente escuta muito outras pessoas. E infelizmente, esses conselhos que essas pessoas dão pra gente às vezes não são tão bons, né? A moça que pediu para que eu fizesse a cesariana, não só ela, acho que ela me apavorava muito. Ela falava que eu tinha que fazer, porque o parto normal era muito sofrido, que era a morte em vida, e eu tava muito apavorada, porque eu não queria sofrer mais. Tava morrendo de medo de ter uma depressão pós-parto. Tinha uma menina na minha cidade que tinha se matado depois que ganhou a neném, porque ela sofreu muito. Tem a mudança do nosso corpo muda, não é mais o mesmo. E os enjoos, ele mexe muito com a cabeça da gente, a gente fica problemática. E aí você não consegue dormir, precisa fazer xixi várias vezes ao dia. Então, eu queria aliviar mais aquele sofrimento. Porque a gestação, por mais que muitas pessoas digam que não é uma doença, na minha cabeça é muito parecido. Porque tem mulher aí que talvez pode passar a gestação lindamente, maravilhosamente, mas outras já é bem diferente. Eu fiz a cesariana, então eu acredito que por conta dessa cesariana, a minha placenta, ela teve uma implantação baixa nessa gestação. Hoje eu estou com 22 semanas e 5 dias. E eu tive, com 8 semanas também, um leve descolamento nessa gestação. Eu já tava meio. Na hora que eu vi o sangue, eu já assustei, porque na primeira gestação foi assim. E eu falei, meu Deus, eu não queria que fosse assim. Eu já tava muito enjoada, sofrendo. Acho que eu sofri mais com os enjoos nessa gravidez do que na outra. Porque quando a gente tem um filho pequeno, ele cobra mais a nossa atenção, né? E a minha filha tem só 2 anos de idade. Talvez se eu tivesse pensado melhor, eu não teria tido uma filha uma atrás da outra, assim, por essa questão de atenção que a criança ela precisa da gente quando ela é muito novinha, né? Então a atenção que ela precisa é maior. Ela ficava muito doentinha e aí eu também estava muito enjoada, não conseguia cuidar dela, não tinha forças porque até a água que eu tomava eu vomitava. Então, eu não tinha forças para cuidar da minha filha. E, infelizmente, hoje em dia, rede de apoio, quem tem que agradecer a Deus e levantar as mãos pro céu. Porque hoje em dia, ninguém tem tempo de cuidar de ninguém, nem de ajudar ninguém. Tá cada um assim, olha, cada um com seus problemas. E graças a Deus eu tenho uma babá que cuida da minha filha, que é quem me ajudava. Mas aí chegava no final de semana, ela não podia vir. Então, eu sofria demais. Tive o descolamento com 8 semanas. Fiquei de repouso, foi muito pouco sangue, porque na primeira foi muito sangue que eu tive.
E já fiquei de repouso logo, já parei de trabalhar, já sosseguei em casa e fiquei quieta para poder não ter um sangramento maior. Quando foi com 13 semanas e 2 dias, eu tive um sangramento. Talvez porque eu tinha rodado demais, meu cachorro tinha sumido, eu tava chorando muito e tava atrás de um cachorro na rua. E eu pesquisei na internet no dia que o médico me deu o ultrassom de placenta prévia. Na verdade, colo de plantação baixa, eu acredito que foi isso que ele me deu. E ele falou que não tinha problema, porque na cidade é normal. E que com o tempo, de acordo com que o útero vai crescendo, a placenta pode estar aqui, né? E ela vai subindo de acordo com que o útero vai crescendo. Não é que ela vai andando, não. O útero vai expandindo assim e ela vai aumentando para os lados ou para cima, até se fixar no lado certo, né? E então, eu pesquisei na internet algumas coisas, de como que era, que poderia ter hemorragia e tudo mais. Tive a hemorragia com 3 semanas, apavorei porque foi um sangue vermelho já. Fui no médico, o médico falou, olha Mariana, não tem motivo, não tem descolamento, não tem nada, tá tudo bem. Então, só que ele não me falou que podia ser por conta da placenta. Tô colocando o celular no carregador. Ele não me falou que podia ser por conta da placenta, até porque ele não é ginecologista. Ele é só um médico que faz os ultrassons. Eu acredito que ele é um clínico geral, alguma coisa assim. E aí eu fui, marquei uma consulta com um ginecologista mesmo. Ele falou, olha, sua gravidez é de alto risco. Me deu um atestado de 90 dias. Pediu pra me fazer o máximo de repouso que eu pudesse. E pra que eu não fizesse muito esforço, não pegasse a minha filha e tudo mais. Enfim. Quando completei 14 semanas e alguns dias, eu tive um sangramento bem maior. Começou na sexta-feira, 14 semanas e 1 dia. O sangramento começou na sexta-feira, às 6 horas da tarde. Fui até o hospital, chegou no hospital, os médicos falaram, olha, você precisa de um ultrassom, você vai ter que fazer um ultrassom e esse ultrassom não faz aqui. Pô, gente, me perdoe, eu perdi o foco aqui, escutei um barulho ali fora e perdi o foco. Vamos lá. Aí o pessoal do hospital falou que não sabia o motivo da hemorragia e que eu precisaria ficar internada para poder ir para uma outra cidade para tentar descobrir, ou que eu poderia esperar até o outro dia fazer um ultrassom e levar o ultrassom para eles. Eu tinha uma consulta com o meu ginecologista que era pago. E eu falei, olha, faz o seguinte, eu vou no meu ginecologista amanhã, ele vai olhar certinho o que tá acontecendo. E aí, se precisar, a gente volta. E isso aconteceu. 7 horas da manhã, cheguei lá no meu ginecologista. Ele olhou, na hora que ele olhou, ele falou que não tinha batimento cardíaco, que eu tinha perdido o bebê. Na hora eu tinha praticamente assim, eu chorei, mas eu já tinha aceitado. Eu imaginei que eu tivesse tido um aborto também, porque tinha muito sangue. Eu sangrei a sexta-feira, a noite inteira da sexta-feira. E no outro dia ainda tinha sangue. No sábado ainda tinha sangue. E aí ele escreveu num papel tudo que a gente teria que fazer. Mas eu não olhei a bebê, eu não olhei nas imagens como que tava minha filha, até porque a máquina de ultrassom dele é virada pra ele, né? E não é virada pra gente. Não escutei batimento, não vi a minha filha e saí. Não conseguia mais nem conversar com ninguém. Aí meu marido viu que eu tava chorando muito e ele falou assim, o que aconteceu? Eu falei, vai lá dentro e conversa com o médico, porque eu não entendi nada. Ele foi lá dentro, conversou com o médico falou o que tinha acontecido, e aí meu marido me levou pra casa. Na nossa cidade, porque era uma outra cidade. Aí a gente voltou pra nossa cidade pra poder fazer a curetagem. Na minha cidade, eles não aceitaram somente o papel escrito, eles queriam as imagens do bebê. A gente não tinha, porque o médico não imprime lá essas imagens, então eles não fizeram a coletagem. Me fizeram uma transferência para uma outra cidade. Eu fiquei de 8 horas da manhã até as 18 horas da tarde, esperando transferência. Eu cheguei até a vomitar no hospital, não conseguia comer, eu chorava o tempo todo.
E quando eles me transferiram para outro hospital, chegou lá, o pessoal até falou, olha, a gente já tinha te recusado aqui, eles te mandaram, a gente também não tem como fazer ultrassom para ver como é que tá a sua filha, porque aqui tem a máquina, mas não tem quem faz. E o médico não faz o ultrassom, ou a coletagem sem o ultrassom. E aí tinha um médico que tinha acabado de chegar na balsa e uma enfermeira chamada Sabrina ligou pra ele e ele falou, olha, tô acabando de descer da balsa, vou passar aí rapidinho. Ele não trabalhava no hospital. Mas como lá tinha a máquina de ultrassom, ele fez o ultrassom em mim e descobriu que a minha filha estava viva, que eu não tinha tido um aborto. E aí, o que acontece? Eles me transferiram para outra cidade novamente, porque eles não sabiam o motivo do sangramento. E o sangramento continuava, sábado, o dia inteiro tive o sangramento. E eles me transferiram para uma outra cidade. Chegou na outra cidade, eu fui atendida por um médico péssimo, sem um pingo de coração. O nome do médico é José, não vou falar a cidade, porque se um dia alguém ver esse vídeo, ele vai saber que é ele. Mas se um dia ele ver e me ver nesse vídeo, ele vai saber que foi ele que fez isso comigo. Ele falou que eu poderia estar tendo um aborto, que um aborto em andamento, e que não haveria o que fazer, e que eu deveria esperar, e que eu teria que ir para casa. Aí eu comecei a falar pra ele, moço, eu moro muito longe, eu não dou conta mais de viajar, já tá muito tarde, acho que já era quase 11 horas da noite, eu não aguentava mais andar. Eu falei, moça, eu não dou conta mais de ficar subindo e descendo, o cara da ambulância corria muito, é muito cansativo, eu tava já com muitas dores, eu queria muito dormir, eu não tinha comido. Aquele horário no hospital também não tinha mais janta. Ele pegou um ferro, enfiou dentro de mim e fez assim com o ferro, sem dó nem piedade, gente. Abriu, o colo tava fechado, ele escutou os batimentos, eu falei, olha, minha filha tá viva, a gente fez um ultrassom em uma outra cidade há pouco tempo. E só que aí ele falou pra mim que a bebê, que realmente não tinha batimento cardíaco, que ele ia me internar, mas que se eu fosse de lá, que ele nem iria me internar, que ele iria me mandar embora. Então eu aceitei, né? Pedi pra ele pedir um exame de urina, porque eu imaginei que o sangramento fosse por causa de infecção urinária. Eu também não imaginei que fosse por conta da placenta prévia. Fiquei internado, no outro dia uma médica foi lá no quarto, me avaliou, viu que tinha batimento cardíaco realmente. Só que o ultrassom mesmo só seria feito 6 horas da tarde, para saber o motivo de estar tendo sangramento, porque eu ainda estava tendo sangramento no domingo. A médica me passou uns remédios pra dor, porque eu tava sentindo dor também. Acho que mais por conta da fome, porque eu não tinha comido, eu não conseguia comer. E quando foi 6 horas da tarde, a gente fez um outro ultrassom. A médica falou, olha, realmente a placenta ela é marginal. Não é prévia completa, é marginal. E não tem motivo do sangramento, não tem nenhum motivo pra você estar sangrando. E a bebê tá bem, tá viva e tudo tranquilo. E o hospital mandou eu embora, pediu que eu fizesse repouso, mas também não me falaram por que eu tava tendo aquele sangramento. Nem eles sabiam, não tinha um motivo, né? E olha que é um hospital maternidade, só trata gestante, né? E eu voltei pra casa. Fiquei de repouso um bom tempo, acho que eu fiquei 1 mês deitada, sem levantar. Minhas costas doíam muito, meu Deus, eu sentia muita dor nas costas, porque ficar deitada é horrível. Eu tenho um cabelo enorme. O meu cabelo virou uma bucha virou meu cabelo, e eu ficava, eu vou ter que cortar o cabelo, o que eu vou fazer? E eu chorava muito também porque minha filha pedia cola, minha filha queria ficar deitada comigo, ela queria que eu levantasse, ela queria que eu saísse com ela, eu não podia sair. Fiquei deitada 1 mês, depois eu peguei e arrisquei de voltar a caminhar, porque eu precisava descobrir o que estava acontecendo comigo. Fui no postinho, falei pra mulher, olha, tudo que tá acontecendo aqui e eu preciso de socorro. Eu não quero só que vocês falem assim, não tem motivo e me mandem embora. Tem que ter um motivo. Sangramento não existe sem motivo. Pesquisei bastante na internet, que foi daqui que eu tirei as minhas dúvidas. E por isso que eu tô fazendo esse vídeo hoje, porque talvez você esteja passando por esse problema e não saiba o que está acontecendo com você. E não sabe o que está acontecendo com você. Aí eles me mandaram pro médico de risco. O médico de risco, eles já tinham me mandado antes, que eu falei pra ele que eu tava com descolamento.
Mas ele falou que não tinha problema, eu mostrei pra ele a questão da placenta prévia, ele falou, não, placenta prévia não diagnostica com essa idade, é só a partir de 26 semanas que a gente dá esse diagnóstico, tá tudo bem com você, tá tudo tranquilo, nem precisava você ter vindo aqui. Aí dessa vez eu fui, levei os laudos de aborto, levei tudo que eu podia levar, e eu falei, olha, minha situação não tá boa não, e eu passei um perrengue e eu quero uma solução pra minha vida, porque eu não dou conta mais de viver desse jeito. E então, ele pediu pra eu fazer uma ultrassom em outra cidade, mas eu já tava muito cansada de rodar. E eu tava com medo do sangramento voltar, porque quando eu voltei o sangramento tinha parado. Então eu não fui. Marquei um ultrassom de segundo trimestre, agora, com as medidas que ele falou, que ele queria e tudo mais. E fui em um outro médico de risco, que também é numa cidade longe, mas é menos longe do que a cidade que o médico tinha pedido pra eu ir. E o ambiente onde a gente faz esse acompanhamento de risco pelo SUS era horrível, gente, pelo amor de Deus. Eu fico imaginando como que a gente paga imposto para ser tratado do jeito que a gente é tratado. Eu cheguei lá nesse ambiente, os banheiros todos quebrados, as paredes pichadas, sabe? Bem triste a situação. Lá, para você ser atendido, você passa por uma assistente social, por uma psicóloga, um nutricionista, para que eles possam te avaliar se você precisa ser atendido naquele ambiente. Fica parecendo que você precisa ser uma pessoa que não tem nada, porque se você tiver alguma coisa, parece que eles não vão te atender. Então eu tinha muito medo de falar alguma coisa que eles não fossem me atender, porque sabe quando você precisa muito de ajuda e você não sabe mais para onde correr? E eu queria muito ser atendida ali, mesmo que o ambiente fosse tão horrível igual era. Mas eu falei, Jesus, me ajuda. Aí a assistente social perguntando do meu trabalho, de quanto que eu ganhava. E o que eu ganho, gente, não dá pra mim ficar rodando pra fazer, principalmente sem poder trabalhar. Eu pedi o afastamento no INSS, já tem mais de 60 dias, o INSS não me respondeu. E então eu, na verdade, nem tenho dinheiro pra ir pra lugar nenhum, nem pra pagar meu ultrassom. Quem tá pagando meu ultrassom é meu marido, que arrumou o carro do médico, e o médico sempre abate o valor do carro nos ultrassons que eu tô fazendo. Então eu não tenho condições de ficar rodando do jeito que precisaria, porque eu precisaria de uma avaliação de um médico melhor, né? E aí, o que acontece? Depois de passar pela avaliação, cheguei até o médico. O médico tinha uma máquina de ultrassom na nossa frente, ele nem sequer fez questão de olhar de como tava a minha filha, se a minha filha tava bem, se tava tudo bem, porque já tinha um tempo que eu não tinha visto ela também, né? E eu queria saber como é que tava. Mas ele falou que não tinha necessidade, que placenta prévia não era algo terrível, que ia ficar tudo bem, que eu não precisava ficar preocupada, que a gente tinha que ter fé em Deus e confiar que ia dar certo. E não que eu não tenha fé em Deus. Minha filha tá viva hoje, eu tenho super fé em Deus. Eu acredito que minha filha é um milagre, né? Só que o negócio é que a placenta prévia não é algo para você viver calma e tranquila. Ele não me deu nem sequer um atestado para que eu não precisasse trabalhar mais, porque a placenta prévia é encostar até o final da gestação, porque não tem como você trabalhar com placenta prévia, porque você pode ter o seu bebê prematuro. Isso é muito ruim. E no meu caso, aí quando eu nem quis voltar lá mais nesse médico, falei, nunca mais vou voltar aqui, Deus que me livre, gastei dinheiro, gastei meu tempo pra vir aqui escutar isso. Voltei pro outro médico de risco. O médico de risco tinha me falado, né, que tem um risco de hemorragia agora do segundo trimestre pra frente. Que se eu tivesse uma hemorragia muito grande, que não fosse contida, que eu deveria tirar o bebê, que ele poderia nascer prematuro. E também há risco de hemorragia na hora do parto. A gente tem que agendar o parto para antes, não pode esperar até o dia, né? Então a gente agenda para antes. E eu ainda tenho o risco de ter algum tipo de hemorragia. E aí você fica pensando, eu posso morrer.
eu posso morrer, ou o bebê pode morrer, porque se ele resolver, se eu tiver uma hemorragia muito cedo e ele não sobreviver fora da minha barriga, ele vai morrer. Então, eu tô esperando fazer esse outro ultrassom para saber como que tá a minha placenta, se tá tudo bem, como é que tá, se ela deu uma subida. Eu não tive mais hemorragia das 15 semanas pra cá, eu não tive hemorragia, não. E eu tô com 22 semanas, vou fazer 23 semanas agora na quinta-feira. E quando eu fizer esse outro ultrassom, eu venho aqui, falo pra vocês como é que tá. E se vocês tiverem interesse, eu vou fazer mais vídeos explicando como que foi a minha experiência e como que tá sendo a minha experiência aqui. E talvez confortar um pouco do coração de vocês, porque eu sei o tanto que é difícil a gente procurar uma solução para um problema que às vezes a gente não consegue resolver. Ou a gente não tem condições financeiras de ir lá, correr atrás, resolver. Então é isso. Me contem aqui como que tá sendo a experiência de vocês também. E vamos interagir. Tá bom? Fiquem com Deus, Deus abençoe. Espero que dê tudo certo aí pra vocês. E espero que dê tudo certo aqui pra mim também. Tchauzinho.